Olá, eu sou o Fábio Amato e esse é o Caminhante Onírico. Ela é uma artista, uma dançarina, diz conhecer muito bem sua consciência e seu corpo. E foi parar em uma cidade, em uma pousada, onde ela simplesmente passou por coisas completamente estranhas. Seria realmente algo que aconteceu ou somente imaginação dela? Ouça a história e depois você tira suas conclusões. Você gosta de história de terror, né? Pois é, existem alguns lugares que dizem que funciona como terapia e eu digo que é uma verdade. E você pode ajudar nosso trabalho clicando no like, né? Clica ali no likezinho, dá um joinha. Isso, inscreva-se no canal também e compartilhe o vídeo com as pessoas que você acha que vão curtir e que necessitam desse tipo de coisa, ok? Vamos para a história. Boa noite, caminhante. Você sabe que nunca sabemos como são as pessoas através de seus sorrisos e gestos de simpatias. Muitas vezes elas são piores do que nós pensamos. Olha, em 2016 eu saí daqui do Paraná e fui mais ao sul, numa cidade de Santa Catarina, em Joinville para ser mais exata. Eu trabalho profissionalmente com dança clássica, tá? Eu faria uma apresentação lá. Já deu para perceber que eu não ganho muito dinheiro, né? A organização desse evento foi muito complicada, portanto, quando chegamos lá, adivinha, eu não tinha nem onde ficar. Olha, eu comecei a procurar hotéis, pousadas, até que eu consegui uma indicação, através de uma pessoa completamente estranha, nem sei quem era. Como veio através do pessoal, eu aceitei, mas me parece que ele não era nem mesmo da produção. Bom, eu fui verificar de qualquer forma. E conversando com a dona, eu acertei um valor mensal que saiu numa pechincha. Assim eu teria alguns dias de preparo, teria a apresentação e ficaria mais uns dias para curtir a cidade. Pelo menos me divertiria um pouco. Olha, eu posso dizer que a simpatia da dona da pousada muitas vezes chegava a ser absurdamente exagerada. Mas como eu era recém-chegada na cidade, estava conhecendo, não achei tão estranho. Pensei, está apenas deixando mais fácil para mim. Então logo fui conhecer o meu quarto, que ficava no segundo andar. Olha, ele era pequeno, porém a cama muito bem feita, os móveis eram rústicos, porém muito bem cuidados. O quarto era limpo, muito bonito. Toda a pousada me remetia como se estivéssemos fora do Brasil. Na verdade, no século passado praticamente. Mas isso me agradava muito. Tudo era muito bem limpo, tudo muito bem feito. A única modernidade mesmo que eu notei é que cada quarto tinha o seu banheiro, ou seja, era uma suíte. Desfiz minhas e desci para o térreo. Olha, na sala principal já tinha um televisor enorme, essa outra modernidade que me agradava muito. E um piano daqueles pretos. Logo mais vinha o corredor, a cozinha, depois a lavanderia. A lavanderia, ela conseguia dar a volta no quintal que tinha atrás de toda a pousada. Era um jardim muito bonito. Realmente eu gostei muito do lugar. Mesmo porque ele ficava perto do meu estúdio, onde eu fazia todos os ensaios. Realmente essa pousada foi um achado. A única coisa que eu desconfiei, a princípio, foi pelo valor, que realmente era baixíssimo. Na sala, conversando com a dona do estabelecimento, que parecia ser um amor de pessoa, ela perguntou se eu estava com fome. Me ofereceu frutas, biscoitos, sucos. E olha, mesmo com esse valor, tudo era da melhor qualidade. Porém, outra coisa começou a me incomodar. A pousada tem 3 andares, provavelmente 12 quartos, mas só tinha eu de hóspede. Eu achei isso um pouco estranho.
mas não quis pensar bobagens não. Então eu decidi aceitar esse presente de Deus. Depois de conversarmos um pouco, eu decidi subir para o meu quarto. Os primeiros dias foram tranquilos, apesar que eu comecei a perceber algumas nuances que me incomodaram. Sabe quando você entra no seu quarto e sua roupa está pendurada, mas não do jeito que você deixou? Pois é, podia ser só coisa da minha cabeça, né? Porém, só que se repetiram mais 2 vezes. E fora que, sim, eu chegava cansada dos ensaios, porém, eu nunca tive sono tão pesado. Eu estava dormindo profundamente, não sonhava, eu apagava e acordava no outro dia. Sabe quando você sabe que tem algo errado, mas você não tem provas? Sinceramente, eu já estava repensando algumas coisas. Porém, para quem tá dura, para quem não tem dinheiro, às vezes é melhor a gente segurar um pouco a barra. E foi o que eu fiz. O que eu vou dizer agora é um pouco chato, mas sempre que alguém viaja, por mais inocente que seja, adora provar coisas do local. Só que eu tenho meu namorado e sinceramente eu não faria nada contra ele. Porém, eu comecei a notar algumas coisas no meu corpo que me incomodavam bastante. Acho que deu para entender. Lembrando, estava em uma cidade completamente estranha, em uma pousada só e sem muito dinheiro. A situação estava um pouco complicada. Depois disso, eu falei com os meus amigos e decidimos que eu só comeria os lanches que eu levaria. Depois jantaria com eles no restaurante. Pois é, sem dinheiro, tendo que jantar em restaurante, não estava nada fácil. Eles me ajudariam, mas depois eu ficaria devendo muitas coisas. Porém, era a saída no momento. E é óbvio, eu comecei a trancar a porta do meu quarto todas as noites, verificar se estava trancada e arrastar um móvel para frente da porta. Como estava no segundo andar, ninguém entraria pela janela. Veja bem, eu estava nesse local. Havia anotado algumas coisas, como eu já disse, mas eu não tinha provas. Podia ser só coisa da minha cabeça. Em si não havia motivo nenhum para escândalos, a não ser o fato de que o artista geralmente conhece muito bem as suas coisas e o seu corpo. Mas, como eu imaginei, o meu sono começou a não ficar tão pesado depois que eu parei de comer a comida da pousada. Eu conseguia dormir meu sono leve de sempre. Mesmo que eu sonhasse, qualquer coisa me acordava, eu sempre fui assim. Eu nunca tive um sonho de apagar como eu estava tendo. E nos dias que se seguiram, quantidade de vezes que aquela mulher me empurrou comida, me oferecia coisas, só faltava entrar no meu banho e me oferecer comida. Foi insuportável e sinceramente eu comecei a notar que, apesar do doce sentir o sorriso, o olho daquela mulher era profundo e exalava maldade. Mais uma vez pode ser apenas coisa da minha cabeça, mas eu comecei a sentir medo. Nessa mesma noite, depois de fazer toda a minha vistoria, arrastar um móvel para a frente da porta, olhar pela janela, verificar tudo perfeitamente, eu me preparava para dormir. Estava me deitando quando eu comecei a ouvir passos. Mas olha, caminhante, não eram passos pesados. Parecia que a pessoa estava com uma bota de madeira ou algo assim. Batia aquilo no chão praticamente. Ela estava subindo a escada. As escadas da pousada, caso eu não tenha dito, elas eram de madeira. Então imagina o barulho que aquilo estava fazendo. Sinceramente, não parecia ser da dona da pousada, a não ser que ela tivesse aumentado muito de peso por causa do nervoso. E aqueles passos continuaram subindo a escada. Depois foram pelo corredor até parar à frente da minha porta. Eu não sei quem era, mas seja lá quem for, começou a esmurrar a minha porta. Sinceramente, não batia fraco. O barulho que estava fazendo era ensurdecedor, sabe? Essa batida me arrepiou, isso não era normal. Mesmo assim, eu perguntei: quem é? Mas não houve nenhuma resposta. Mesmo com o medo quase arrancando os meus ossos da minha carne, eu repeti a pergunta: quem é? E novamente não houve resposta. O que houve foi uma batida muito mais forte, 3 vezes novamente, com uma força avassaladora. Olha, já apavorada, eu comecei a procurar meu celular para tudo quanto é lado. Eu não sei se era o nervosismo, eu não sei se era a ansiedade. Eu sei que eu não encontrava o meu celular de forma alguma. Então eu decidi ficar bem quietinho, apaguei a luz. Cheguei bem pertinho da porta e dei uma olhada por baixo. Uma das coisas que eu consegui identificar foi a respiração, uma respiração forte,
Sabe quando parece que alguém está cansado? Uma respiração bem ofegante. E por baixo da porta, o que eu estava vendo, eu não estava acreditando. Eu não estava vendo botas, eu estava vendo o casco, como se fosse um animal. Olha, a situação era tão insólita que o medo, o pavor já deixou de ser normal, sabe? Aquilo já estava gelando a minha espinha. O que aquele animal estava fazendo ali dentro da pousada? Quem bateu na porta? O medo se instalou de um jeito que o mínimo que eu queria fazer era gritar. Eu estava fazendo todas as forças do mundo para isso não acontecer. Eu estava quieta, mas eu sabia quem estava do outro lado da porta ou o que tinha consciência de que eu estava ali dentro. Olha, apesar da curiosidade imensa de querer saber o que era aquilo, o medo me impediu de abrir a porta, sabe? E por incrível que pareça, eu falei com toda a raiva do mundo para esconder o verdadeiro pavor que eu estava sentindo. Se quiser falar comigo, que dê a volta e me deixe vê-lo pela janela. Sinceramente, eu não sei o porquê que eu disse isso. Mas por incrível que pareça, a pessoa, ou seja lá o que fosse, começou a descer as escadas. Os seus passos eram tão marcantes que deu para notar quando ela saiu da pousada e começou a pisar no jardim que dava acesso às janelas, inclusive a janela do meu quarto. Eu sei, ele estava lá, em frente à janela. Eu hesitei demais, eu não queria saber e nem ver quem era. E de repente eu ouvi passos, aqueles passos marcantes, indo embora. Só que agora eu ouvia 4 cascos, de uma forma um pouco mais leve, se afastando. Pois é, você deve estar pensando, você tá maluca? Sim, eu estaria completamente a favor disso, se eu não tivesse ouvido, seja lá o que for, abrir o portão da lavanderia para sair da pousada através da porta. Olha, eu fiquei por horas matutando isso. Devia ter alguém junto daquele animal, tá? Então por que eu só ouvi os cascos e não ouvi o pé da pessoa? Não ouvi o sapato dela? Lá fora é compreensível, mas aqui na madeira seria muito compreensível ouvir. Eu sei que eu não quis saber. Depois de tudo isso, o que me restava era dormir, ou pelo menos tentar. E no dia seguinte eu fiz a minha rotina de ensaio normalmente. Porém, agora eu já estava procurando um hotel para ficar. Eu não gostaria de ficar mais naquela pousada. Eu teria que pedir mais um favor para os meus amigos, eu não queria. Mas, infelizmente aquele dia, tudo deu errado na produção. Parte da chefia teve que voltar para o Paraná. Parte dos meus amigos sofreram acidentes. Quase ninguém compareceu. E um dos meus amigos com quem eu iria falar estava doente. Também não pôde aparecer. Foi um dia sacrificado. Tão sacrificado que eu tive que trabalhar por 10. Mas no caminho de retorno, no caminho de volta à pousada, aquela pousada maravilhosa, eu vi um hotel. Eu fui perguntar quanto era. Sinceramente, não dava para me pagar. Mas um dia só talvez desse, o bastante para mim não ficar mais lá. Então cheguei na pousada, subi as escadas, entrei no meu quarto e comecei a fazer as malas. Não falei com ninguém nem com nada. Eis que alguém bate à minha porta. Dessa vez sim, era uma mamãe. Eu fui ver quem era. Era a dona da pousada, com um sorriso maravilhoso. Estava um doce. Conversamos um pouco, ela rodeava bastante, mas inclusive ela me ofereceu um chá e dessa vez eu tentei recusar, mas bebi um pouco. O cansaço realmente estava batendo. Nossa, eu fechei os olhos por um instante. Mas aí ela me chamou e disse, vamos descer. Eu quero que você veja algo. Vou lhe apresentar uma pessoa. Descemos aquelas escadas novamente. E chegando na sala, ela apontou para um lado e eu vi um bode. E ela disse, quero lhe apresentar o meu filho. Aquela coisa ficou em 2 cascos e começou a andar na minha direção praticamente como se fosse um ser humano. Sabe, com as 2 patinhas, os 2 casquinhos superiores meio encolhidos. Eu olhei para aquela mulher com uma completa expressão de horror. Subi as escadas correndo, fui até meu quarto e tranquei a porta novamente. E logo depois, o mesmo barulho da outra noite, aqueles passos pesados. E pararam na frente da minha porta. E pois é, começou a bater novamente. A dona da pousada, ou seja, a suposta mãe daquela coisa, simplesmente repetia, Vamos, querida, é apenas uma noite. Ele não vai te machucar. Faz parte do que ele precisa fazer hoje.
Então, de repente, eu ouço aquela mulher falar: Não se preocupe, querido. Vou pegar a outra chave. que droga, eu esqueci de empurrar o móvel para a frente da porta. Aquela coisa continuava batendo na porta com toda a força. Eu olhei na janela com esperança de que eu conseguisse pular a janela. O que? Tinha 3 cabras, também em pé, olhando para a janela, como se estivessem me esperando. E de repente eu vejo alguém mexendo na fechadura e virando a maçaneta. Eu sei, eu fiz de tudo para aquela maçaneta não virar, mas eu não consegui. Não fui forte o bastante. E assim que a porta abriu, eu caí para trás. Eu agarrei na primeira coisa que eu vi, que foi um pingente que aquela mulher estava usando. Eu caí, o pingente, tudo no chão. Logo depois, aquela coisa estava vindo para cima de mim. Eu comecei a me debater, a chutar, a acertar qualquer coisa e de repente eu acordei. Um grito. Já era de manhã. Eu sinceramente não sei quando foi a transição de estar acordada para estar sonhando. Até hoje, não tenho ideia. Aquele dia eu acordei transpirando, a cama estava molhada. Levantei-me, lavei meu rosto, fiz minhas malas, não quis saber. E quando eu estava saindo, a dona da pousada disse: Você não vai ficar? Eu queria lhe apresentar meu filho. Peguei o primeiro carro de volta para o Paraná. A única coisa que me gela a espinha ainda foi que, enquanto eu estava mexendo nas minhas coisas, nas minhas malas, eu encontrei um pelo de um animal que eu sinceramente desconheço até hoje. Eu nem quis saber se havia pingente no chão ou não. Eu sinceramente prefiro não pensar nisso. Essa época foi uma época em que eu tive muito prejuízo. Foi difícil, eu me recuperei. Mas digamos que hoje eu poderia estar melhor. Esse foi o meu relato. Obrigado por contar. O que você faria se estivesse em uma pousada, um hotel, e soubesse que alguém pode entrar no seu quarto, mexer nas suas coisas e às vezes até mesmo te importunar? Olha, você pode evitar tudo isso, é só clicar no likezinho ali embaixo. Clica no like. Caso você tenha gostado do nosso trabalho, óbvio, também inscreva-se no canal e compartilhe essa história com quem você acha que vai gostar. Nos vemos na nossa próxima história, ok? Até mais!